Olá, caro estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vinda e seja bem-vindo hoje a mais uma aula aqui do nosso curso de Cálculo 1 do Beabá Exatas. Hoje eu quero te apresentar um exercício que vai aplicar a regra da cadeia. Então, veja aqui, ó, a gente tem essa função aqui, ó, esse produto de duas funções aqui. Então, como é que se calcula essa derivada? Ficou interessado? Então, fica aí até o final desse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo como se resolve a derivada dessa função, tá bom? A gente vai usar outras técnicas também aí. Então, assiste aí a vinheta e aguarda. Estou chegando. Então, vamos lá agora à resolução deste exercício desta função aqui que a gente quer obter, então, a derivada. Veja que aqui, como é que eu sei que eu vou utilizar a técnica da regra da cadeia? Primeira coisa, veja que eu tenho aqui, ó, dentro desse parêntese, uma determinada função, né, uma combinação de seno com exponencial, e aqui do meu lado direito eu tenho também dentro do parênteses, né, uma função trigonométrica mais uma função polinomial, x ao cubo. Legal. E aí, eu tenho aqui uma multiplicação dessas duas funções. Observe que cada uma dessas parcelas, eu tenho um expoente diferente de 1. Então, eu aconselho a primeiro, então, separar essas funções e a gente calcular a derivada de cada uma separadamente. Observe também aqui que se não tivesse esse expoente aqui, ó, aqui o 2 e aqui e o expoente 3, eu poderia muito bem fazer a distributiva. Mas não tenho isso. Aqui o expoente é 2 e aqui o expoente é 3. E outra coisa também que vai me fazer a utilizar, então, a regra da cadeia, ó, você não vai fazer essa conta aqui, elevar ao quadrado, multiplicar, e depois pegar esse termo aqui, multiplicar 3 vezes esse termo, fazer a distributiva. Depois vai pegar esse resultado e depois multiplicar por esse resultado. Olha a trabalheira que tu vais ter, rapaz. Então, não vale a pena fazer isso. Por isso que nós vamos utilizar aqui a regra da cadeia. Bacana? Então, vamos lá. Então, presta bem atenção que a primeira parte que a gente vai trabalhar é com essa função aqui, ó. Essa parte aqui do lado esquerdo, tá bom? Lado esquerdo dessa outra aqui. Então, está aqui essa função. O que a gente tem que fazer? Como eu venho sempre fazendo nas aulas de regra da cadeia. Eu vou chamar essa função aqui dentro de u, ok? E aí agora essa minha nova função, que dependia de x, agora vai depender de u. Então, tirando essa parcela aqui dentro, eu mudei o nome, chamei de u. Então, eu vou ter u ao quadrado. Pronto. Depois, o que você tem que fazer? Aí a gente vai calcular as derivadas dessas funções de forma separada. Então, veja aqui, ó, eu vou pegar a função u e eu vou derivar em relação a u, né? Que só tem a letra u. Está aqui, ó, derivada de u ao quadrado é 2u. Pronto, guarda ela aí. Agora, eu vou derivar a função u, que depende de x. Então, du dx, derivada de u em relação a x, derivada do cosseno de x é... derivada do seno de x é cosseno de x. E a derivada de e elevado a x é a própria função e elevado a x. Pronto, já fizemos a derivada. Aí, o que a regra da cadeia me diz para eu poder descobrir quanto é a derivada dessa função f de x aqui? Eu vou pegar a derivada de f em relação a u e vou apenas multiplicar a derivada de u em relação a x. Só isso, morreu! Então, vamos lá para a prática. Veja aqui, quanto deu df du? Está aqui, ó, 2u. Coloquei aqui, 2u. Vezes quanto deu du dx. Está aqui, ó, o resultado. Coloquei dentro do parênteses aqui. Muito bem, mas aí qual é a variável independente original do exercício? É a letra x, né? Então, esse u, quem é o u? Está aqui em cima, seno de x mais e elevado a x. Pronto, resolvido. Substitui aqui, ó. Entendeu? Então, passo a passo aí para ti. Calculei a derivada de f em relação a x. Então, agora a gente vai trabalhar com a derivada desta outra função aqui, ó.
Por que eu estou fazendo esses dois passos, as duas etapas de forma separada? Porque como aqui tem uma multiplicação, já já eu vou te mostrar a derivada do produto. Então, eu estou calculando essas derivadas dessas funções aqui de forma separada e depois eu vou apenas juntar na fórmula da derivada do produto. Bacana? Então, vamos agora trabalhar com a derivada desta parcela agora aqui, ó. Observe que eu vou trabalhar do mesmo jeito. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, olha aqui, ó. A parte aqui interna eu vou chamar de u, tá bom? E essa minha função g agora vai depender de u. Eu vou ter aqui u ao cubo. Pronto. Resolvido. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora? Você já fez essa separação? Bacana. Calcula a derivada de cada uma separadamente. Então, observa aqui, ó. Vou ter dg du, ou seja, derivada da função g em relação a u. Derivada de u ao cubo. Quanto é a derivada de u ao cubo? É 3u ao quadrado. Beleza. Quanto é que a derivada de u em relação a x? Derivada do cosseno de x é menos seno de x. Mais derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Desce o 3 e subtrai de 1. Pronto. Já fizemos isso. E aí, o que a derivada da regra da cadeia diz que eu tenho que fazer? Eu não já calculei essas duas derivadas? Já. Agora, multiplico. Então, está aqui, ó. dg dx. Eu vou pegar as duas derivadas e vou fazer a multiplicação. Só isso, gente. Então, eu vou ter dg du, está aqui, ó, 3u ao quadrado. Ó, 3u ao quadrado. Vezes, quanto é a derivada de u em relação a x? Quanto é que deu o resultado anteriormente? Está aqui, ó, menos seno de x mais 3x ao quadrado. Então, está aqui, ó, coloquei passo a passo dentro do parênteses. Qual é a variável original, a variável independente do exercício? Não é a letra x? Então, quem é u? O u, para esta função g aqui, ó, ele vale cosseno de x mais x ao cubo. Por isso que aqui agora apareceu cosseno de x mais x ao cubo. E aí, aqui está o quadrado, eu continuo mantendo aqui ao quadrado. Tá bom? Robson, eu posso colocar esse 3 aqui dentro? Deixa ele aí, porque eu tenho esse expoente 2 aqui. Pronto, morreu. Calculei a derivada dessas duas funções aqui de forma separada e organizada. E agora, Robson, já terminei o exercício? Não, companheiro. Por quê? Porque o exercício quer a derivada do produto dessas funções. Então, vamos olhar aqui, ó. O que diz a derivada do produto? Se você tem a multiplicação de duas funções, f vezes g, o que a regra diz? Derivada de y de x, que é a função que a gente está querendo calcular a derivada, me diz derivada da primeira vezes a segunda, né? Mais repete a primeira função, vezes a derivada da segunda, né? Você tem f vezes g. Então, quem é que está na frente primeiro? É a letra f. Por isso que eu chamo derivada da primeira função vezes a segunda. Mais repete a primeira função, né, que está na frente da multiplicação, vezes a derivada da segunda função. É isso que a regra diz. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou apenas substituir. Então, aquela trabalheira que a gente fez antes, né, passo a passo, agora eu só vou organizar. Olha só aqui, ó. Quanto é df dx? A gente já fez. Está aqui, ó. Só fiz substituir. Quanto vale a função g de x? Está aqui, ó. Tá bom? A função f de x, seno de x mais e de x, essa parcela dentro do parênteses elevado ao quadrado, vezes, né, dg dx. Quanto dá? Está aqui, ó. Deixei bem destacado, bem organizadinho, em vermelho, para representar a derivada de g em relação a x. Agora a gente vai organizar, né? Então, eu só fiz substituir e é importante organizar. Veja que aqui, ó, Robson, eu poderia fazer a distributiva aqui, ó? Sim, poderia. Você pode organizar, não tem nenhum problema. Eu decidi não fazer a distributiva. Então, é por isso que eu deixei neste formato aqui. Aí, aqui eu tenho cosseno de x mais x ao cubo, dentro do parênteses, elevado ao cubo. Deixa ele aí. Não vou desenvolver. Aí, aqui eu tenho esse termo multiplicando, tenho o número 3 multiplicando, esse outro termo multiplicando, vezes esse outro termo também multiplicando, né? Então, eu coloquei esse número aqui na frente. É aconselhado sempre
Toda vez que tiver número aqui, ó, numa multiplicação de vários termos, se tiver número, coloque ele na frente para ser destacado, como está aqui, ó, número 3. E o resto, tudo que for de determinada função, né? Nesse caso, eu tenho essas funções aqui, ó, que estão sendo multiplicadas. Tá bom? Então, é isso que a gente tem hoje. É dessa maneira que fica a derivada dessa função. Então, observe aí que ela foi feita passo a passo para você. Então, se você gostou aí dessa resolução passo a passo, se inscreva no canal aí e compartilhe aí com teus colegas. O canal Beabá Exatas agradece aí, então, o tempo que você disponibilizou para poder estar assistindo esse vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.